Olá pessoal, na aula de hoje nosso tema será indisciplina e educação. Sem sombra de dúvida, é impossível falar sobre indisciplina dando receitas, dando orientações para todo e qualquer caso. Somente você, como professor, como educador, vai saber como agir em determinado momento. No entanto, é possível pensar na natureza da indisciplina, por que ela é tão comum na escola e, com isso, quem sabe, construirmos um saber possível de combater a indisciplina, ou de pelo menos lidar com ela de uma forma mais inteligente. Vamos elaborar então uma reflexão primeira sobre esse assunto. O que é que nos leva a considerar que aquela sala de aula, aquela criança, aqueles alunos estão agindo de maneira indisciplinada? De alguma forma, ou de uma maneira geral, nós podemos dizer que a sala está sendo indisciplinada quando ela não está executando a tarefa solicitada. Claro, mas nisso cabem uma série de coisas. Muitas atitudes podem ser encaixadas nessa mesma ideia de discordância, de desatenção ou de indisciplina. O erro é uma das características mais comumente apresentadas como indisciplina. Nós vamos dar ainda nessa aula de hoje uma atenção especial ao erro e ao fracasso decorrente desse erro. Mas também temos algumas outras atitudes que frequentemente são tomadas como indisciplinas. Por exemplo, a questão da inadequação de certo aluno às condutas. Os alunos que não conseguem ficar parado na carteira, o aluno que se movimenta muito, que fala muito, é uma marca do nosso tempo, é uma marca da atualidade considerar que esses alunos tenham algum transtorno de atenção. Tornou-se extremamente comum dizer que o aluno tem algumas doenças, como por exemplo DDA. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. DDA significa distúrbio de déficit de atenção. Sinal de que o aluno não consegue se concentrar em alguma coisa. Ora, longe de mim duvidar de um diagnóstico como esse. De fato, se esse diagnóstico for realizado, por exemplo, por um médico, esse garoto precisa ser tratado, esse garoto precisa de um acompanhamento. No entanto, nós estamos observando um perigo muito crescente na atualidade, que é, de frente a qualquer manifestação de inadequação, taxar-se já a criança de DDA. Veja, é evidente que a criança, por vezes, se distrai com coisas muito mais interessantes para ela do que a própria aula. E isso não indica nenhuma patologia da criança, indica até o contrário, que ela tem um interesse bastante vivo. Só que naquele momento, talvez a aula não seja a coisa mais interessante para ela. O que essa criança precisa é de um tratamento pedagógico diferente e não de remédios ou de ser taxada com alguma doença. Repito, é evidente que existem casos patológicos, mas isso é um assunto médico e não um assunto pedagógico. Outro fenômeno, outra situação que é tomada como indisciplina e que talvez não seja de fato um problema tão grande, são os conflitos que acontecem no dia a dia. Eu estou chamando desses conflitos cotidianos pequenas diferenças de opinião que são características de uma sala de aula. Se nós pensarmos em pré-adolescentes, em adolescentes, sempre há, em qualquer sala que você trabalhe, a formação de pequenos grupos, que na linguagem comum nós chamamos de panelas. As crianças formam panelas, grupos, e esses grupos quase sempre têm opiniões diferentes uns dos outros, rachando a sala em várias partes. Alguns professores se descabelam com isso e acham que é impossível dar aula para aquela sala a partir dessas diferenças de opinião, a partir desses conflitos. Isso, para esses professores, é gerador de indisciplina. Isso talvez não seja, de fato, uma indisciplina, porque, na verdade, a disciplina, como conceito, é uma certa ordem, uma certa regra. E parece, se nós pensarmos, que é muito mais uma regra haver grupos do que a falta de tal regra. Ou seja, aceitar a sala tal como ela é,
aceitar os alunos com as suas diferenças, é um passo anterior a começarmos a avaliar o que é erro, o que é indisciplina, o que é fracasso. Como professores, como pessoas da ação pedagógica, temos que, antes de tudo, respeitar essas diferenças. Respeitar essas diferenças e entender os conflitos. Essa também é uma função pedagógica. Fazer uma reflexão sobre a violência é uma função nossa. Observe essa colocação. A violência é algo possível de se eliminar totalmente? Ou, em certa medida, ela faz parte inevitável da vida dos homens em sociedade? De fato, a violência, o conflito, as diferenças de opinião fazem parte do dia a dia da escola, fazem parte do saber pedagógico e da atuação docente. Existem limites para isso, claro, mas o professor precisa, antes de tudo, identificar como será o seu trato pedagógico, que conflitos ele vai ter que solucionar. Observe esse trecho de filme e note como há ali uma situação pedagógica a ser solucionada. Miss James, was she springing us for good behavior or something? No, I'm not Mr. Epps. Listen up, everybody. This is Mr. Dulane. Mr. Dulane here is running your detention, and you will do whatever Mr. Dulane says. That's what you think. Get it right. You're all yours. Hey, give me the ball. Wow, right there. Yo, ball that way. Pay attention. Okay. My name is Pierre Dulane. You can call me Pierre. Pierre. You don't sound French. Yeah, my mother was Spanish. All right, give My me the father ball. was French. I understand 6 languages. I speak 5, all of them with a Spanish accent. So, you are? Parece não existir uma sala perfeita, o conjunto de alunos ideais. Porque, é claro, se eles são, por demais, quietos, se eles são inexpressivos, eles não colaboram no saber pedagógico. Por outro lado, se eles se expressam demais, nós chamamos de indisciplina. Na verdade, esse meio termo, essa dosagem entre a expressão e a obrigação, é somente no dever pedagógico que nós conseguiremos estabelecer. É um trabalho diário, um trabalho cotidiano, mas necessário. A indisciplina geralmente é relacionada ao fator erro. O que significa isso? Toda vez que os alunos apresentam muitos erros, muitos fracassos frente às tarefas a eles colocadas, acaba-se por entender que aquela sala apresenta ou apresentará um quadro de indisciplina. Vamos analisar então o erro e o fracasso no ambiente escolar. O que é o erro? E o que é o erro para a escola? Vamos tentar responder essa pergunta entendendo primeiro a natureza do comportamento chamado de errado, ou desse fenômeno conhecido como erro. Nós que somos representantes de um pensamento lógico formal, nós que somos herdeiros da lógica criada na Grécia, consideramos como erro tudo aquilo que não corresponde identicamente a algo solicitado. Ou seja, se a resposta de um problema é a letra letra B, C, D e E, todas elas estão erradas. O único acerto seria a resposta de letra A. Nesse exemplo que eu dei, a coisa fica absolutamente clara. Lógico, eu perguntei qual é a letra. Nós temos algumas letras disponíveis e somente uma é a certa. Nada mais lógico, típico da tradição racionalista ocidental, uma tradição lógico-formal. No entanto, nem tudo na nossa vida atende à lógica formal. As relações humanas talvez não sejam tão claramente definidas como uma letra A, letra B ou letra C.
E a educação, ao lidar com pessoas, tem justamente essa necessidade pedagógica, essa necessidade de pensar em outras formas de relação que não apenas a da lógica formal. Como é que eu avalio, por exemplo, a resposta de um aluno, o comportamento de um aluno? Será que eu posso dizer que o comportamento dele está errado apenas porque não foi idêntico ao que eu esperava? A palavra idêntico, nesse caso, é absolutamente fundamental para nós dividirmos qual é a nossa intenção pedagógica. Se a nossa intenção pedagógica é a da lógica formal, ou ele responde exatamente daquela maneira, ou eu não aceitarei, nesse caso a palavra idêntico é fundamental. No entanto, se eu tentar avaliar o raciocínio do aluno, o processo educativo envolvido, veja, o processo e não somente o produto, a palavra idêntico perde um pouco de sentido. Vamos dar um exemplo fácil. Em uma aula de matemática, digamos que um aluno, você tenha solicitado que um aluno faça uma determinada operação matemática, o aluno inicia nessa operação e vai seguindo todos os passos corretamente, ele sabe, ele conhece a disciplina, na hora de fazer a resposta final, digamos até, vou até melhorar esse exemplo, digamos que ele tenha feito a lápis, na hora de passar a caneta, ele simplesmente trocou, ele fez rapidamente, escreveu 43, o 3 dele saiu meio rabiscado, na hora de passar a limpa a caneta, ele pôs 48. Para o professor do idêntico, para o raciocínio lógico formal, houve aí um erro. Para o professor que resolver avaliar o processo educativo envolvido, houve apenas um pequeno desvio, uma cópia inadequada. O raciocínio está certo. Se houve um erro, esse erro não pode ser generalizado. Percebe como já estamos num campo relativo do que é o erro? Pedagogicamente, o erro tem que ser tratado de uma forma inteligente. Muitas vezes, inclusive, o erro propicia boas situações. Eu me lembro de uma situação na qual eu fiz uma aula, quando eu era estudante, fiz uma aula com um professor, eu estudei na Unicamp e fiz aula com um professor holandês. Esse professor veio dar um curso rápido para a gente, um curso de 2 dias. No final do curso, ele fez uma avaliação e disse assim, olha, eu fiquei surpreso que eu dei aula já em vários países e aqui para vocês, brasileiros, eu tive a impressão que vocês erram muito pouco e todos nós ficamos muito satisfeitos com essa observação deles. Nós somos superiores a muitos outros lugares que ele deu aula. E, na verdade, depois ele fez todo um comentário negativo sobre isso. O que o professor disse nessa ocasião foi, vocês tentam tanto acertar, tentam fazer a coisa de uma maneira tão perfeita que vocês fazem sempre igual. Se vocês se permitissem errar, vocês ousariam mais. O que esse professor fez foi associar erro com ousadia. Porque quando nós ousamos, quando nós tentamos alternativas diferentes, é evidente que alguns erros são cometidos. Se você se mantiver sempre no trivial, é muito mais fácil de você se manter no acerto. Percebe como o erro e acerto têm ganhado conotações diferentes ao longo do nosso raciocínio nessa aula? Muitas vezes eu considero um aluno, ou mesmo uma sala, um grupo, como indisciplinados porque eles erram nas suas condutas, porque eles não fazem da forma como eu gostaria. Mas será que essa expressão de erro não é justamente uma tentativa de transformação dessa sala? O erro, como fundamento, é algo bastante dúbio. Existe um filósofo italiano chamado Benedetto Croce que disse até que o erro absoluto não existe. Veja essa frase do filósofo italiano. O erro absoluto não existe, pois sempre há, ao menos, a intenção do acerto. O filósofo Benedetto Croce explora essa ideia da seguinte maneira. Veja, será possível existir um erro puro, um erro total, um erro absoluto? E ele nos faz pensar que não. Veja só, se eu tentei fazer algo certo
Mas por alguma razão, por alguma incompetência no caminho, eu errei, eu não posso dizer que houve um erro absoluto, porque eu estava tentando fazer certo. Alguns passos no sentido do correto eu dei, ou seja, não é possível dizer que houve um erro absoluto. Eu tentei acertar e só a tentativa já é um começo de acerto. Por outro lado, eu poderia dizer, tá, então eu nem tentei acertar, eu tentei errar. Bom, se eu tentei errar e errei, eu acertei. Então não houve erro. Não existe erro do ponto de vista puro. Essa é a opinião do filósofo Benedetto Croce. Não cabe a nós discutir essa epistemologia do erro, essa construção filosófica da ideia de erro. Mas na escola, com certeza, se nós tivermos em mente que o erro pode ser produtivo, como nós vimos agora há pouco, que o erro pode ser uma coisa interessante pedagogicamente e que o erro não pode ser uma condenação do aluno, com certeza nós teremos olhares mais tranquilos para a indisciplina quando ela está associada ao erro. Erro e indisciplina. Esse par, essa dupla, forma grandes problemas no dever pedagógico, no dia a dia da aula. A associação de atitudes erradas com indisciplina acaba por gerar até mesmo estereótipos, papéis. Aquele aluno que erra pouco é chamado de bom aluno. Aquele aluno que erra mais é chamado de mau aluno. Isso se transforma em espécie de personagens. Eu, que já fui professor em escola, assustei-me certas vezes, e não foi uma vez só, em que, na primeira semana de aula, alguns professores já comentavam, olha, aquele e aquele outro serão bons alunos, aqueles 3 ou 4 serão maus alunos. A partir daí, os estereótipos formados, fica difícil você olhar para a criança, de você olhar para o aluno e ver outra coisa que senão aquele personagem já construído. A expectativa de que o aluno corresponda àquele personagem, tanto do bom quanto do mau aluno, faz até com que você interprete de forma diferente o erro. Para o bom aluno, o erro foi uma mera distração. Nossa, fulano é um ótimo aluno, mas se distraiu aqui. Para o mau aluno, que erra igualzinho ao primeiro, você diz, mas também é um indisciplinado, não faz nada direito, errou. Percebe que o erro e a indisciplina acabam sendo julgamentos morais a partir desses personagens construídos. Vamos pensar um pouco nesse cenário, nessa formação desses personagens a partir dessa leitura. Um dos erros mais comuns e talvez um dos mais graves cometidos por alguns professores é o de estereotipar seus alunos de acordo com o desempenho deles. Aqueles que acertam com frequência são considerados bons alunos e aqueles que erram são os ruins. Os bons terão boas notas e serão valorizados e assumem para si a missão muitas vezes delegada por pais e professores de serem alguém na vida. Os alunos ruins, por sua vez, serão reprovados, não serão orgulho para a escola. Aos primeiros erros desses últimos, pode-se notar professores e familiares sentenciando que ele não leva jeito para o estudo. Ele não leva jeito para o estudo. Quantas vezes você já ouviu falar essa frase? E a partir daí, até o próprio aluno se convence disso. Uma vez que o aluno é convencido de que aquilo não é para ele, ele começa a procurar outras coisas. Ele começa a se desinteressar pelo estudo. Mas será que isso é verdade? Será que isso de fato funciona assim? Outro exemplo até mais sutil. Muitas vezes nós estereotipamos o saber da seguinte maneira: ou você leva jeito para história, geografia, ou você leva jeito para matemática, para física, ou você prefere português, literatura. Veja, será que não é possível eu me interessar por tudo? É evidente que existem potencialidades, mas primeiro, essas potencialidades vão se mostrar realmente diferentes lá no ensino médio, onde o aluno já é um adolescente, onde ele já começa a pensar no seu ramo de trabalho, no que é que ele quer ver para o resto da vida. Na 4ª série, 3º ano,
você começar a pensar que o aluno leva jeito para uma coisa e não para outra, é fechar uma porta. A da disciplina que você disse que ele leva jeito, continua aberta. E ele foi bem uma vez, parece que irá muitas outras. Mas aquela que no primeiro erro, no primeiro fracasso do aluno, você já diz, não, para isso ele não leva jeito, é um caminho que o aluno vai evitar seguir. E que talvez ele pudesse reverter esse quadro e até gostar muito da matéria em anos seguintes. Essa expectativa, essa formação de padrões, tem uma grande responsabilidade no papel do professor. Aquilo que o professor diz tem um impacto muito grande sobre a vida dos alunos. O comportamento do professor, a forma como ele interage com o aluno é fundamental, mesmo quando o aluno está demonstrando um comportamento indisciplinado. Existem muitas formas de lidar com a indisciplina e o aluno está atento a isso. Não pensemos que só porque ele está tendo uma atitude indisciplinada, ele não merece um tratamento educativo. Mesmo quando nós falamos, olha, eu preciso dar um corretivo em alguém, a palavra corretivo vem de correção. Corrigir é educar. É importante que sempre, em qualquer circunstância, a nossa intenção não seja meramente a de punir, mas sempre a de educar. Podemos ver bem essa situação em uma cena que eu gostaria que você observasse de um filme. Luke, Tom! Every morning, my father and uncle would travel from school to get us water that would have to last us the whole day. They shared sometimes under the chair. That now that I have things like running water, now that All right, get out of here now, both of you. okay, thank you. Now that I know that I will wake up alive tomorrow, will I forget? Hey, what do you reckon of that Claire chicken there? Essa cena observa um cenário muito típico, uma imagem muito comum do nosso dia a dia na escola. Dois alunos conversando insistentemente, alheios à explicação do professor, até que o professor se enche disso, se cansa e pede para os dois saírem. Situação disciplinar típica. Claro, não cabe aqui discutir qual é a ação adequada em cada uma das situações diferentes. Mas veja, analisemos por certo prisma essa situação simples que foi apresentada. Os alunos conversavam, se desinteressaram pela aula. O professor convida os dois a se retirar. Mais do que isso, ele obriga os dois a saírem da sala. Ora, se os alunos estavam desinteressados, ao sair da aula, eu diria até que eles ganharam. Eu diria até que eles conseguiram aquilo que queriam. A aula estava muito desagradável e ele vai fazer outra coisa lá fora. Mesmo que ele sofra uma repreensão e tal, isso para ele talvez não seja tão importante naquele momento. Mais do que isso, se ele continuava desinteressado, se aquela aula não estava interessante para ele, o fato dele ter saído fará com que na aula seguinte ele retome o interesse? Não há nenhuma razão para isso. O que nós precisamos tentar fazer do ponto de vista pedagógico é devolver o interesse para esse aluno. É claro, é evidente que você não vai parar o fluxo da sua explicação, você não vai negligenciar a atenção para os outros alunos por conta de dois, como no exemplo que foi dado, que estão conversando. Mas algumas pequenas tentativas que não negligenciem a ação pedagógica como um todo podem ser realizadas para trazer aqueles alunos de volta para a sala de aula. É por isso que algumas discussões pedagógicas têm se baseado em alguns fenômenos como o que eu quero explorar com você agora, que é o fenômeno do empowerment. Empowerment é um termo em inglês, que de maneira muito simples quer dizer o ganho de força. Power, em inglês, é poder ou força. Empowerment é o ganho de força. Vamos ver o conceito de empowerment na pedagogia.
Empowerment é o crescimento da força espiritual, política e social do indivíduo, grupo ou comunidade. Como você pode notar, esse ganho de força espiritual, esse empowerment, nada mais é do que uma condição que traz o aluno de volta para o cenário educativo. Veja, aquele aluno que está se considerando alheio à situação, ele está numa situação de discussão ou de disputa de poder. Não interessa para ele aquele ambiente no qual ele está inserido. Então ele começa com atitudes de indisciplina ou para fazer com que o ambiente mude ou para criar um ambiente próprio. O empowerment, no seu sentido pedagógico, é dar algum poder a esse aluno para ele perceber que se ele colaborar no ambiente da aula, ele vai ser bem recebido e terá condições de exercer o seu poder ali. Veja, em vez então dele exibir o seu poder numa forma indisciplinada, para corromper a aula, ele faz o contrário. Ele usa a sua voz no sentido da aula. O empowerment é uma estratégia de trazer o aluno para a aula, de fazer ouvir a sua voz, de lhe dar poder. Claro, muita gente acaba tendo medo dessa situação. Diz assim, mas o aluno já está sendo indisciplinado, eu ainda vou dar mais trela para o aluno? Eu ainda vou dar mais chance para ele se expressar? Talvez seja isso mesmo que faça com que a indisciplina cesse. Porque ele pode estar, de alguma maneira, chamando a atenção para que a participação dele não está sendo ouvida. O empowerment conta com muitas estratégias. É muito comum o termo empowerment, e é importante que eu cite para caso você veja em outras situações, o atendimento de crianças em situações de risco sendo trabalhadas com empowerment. O que é isso? Crianças com grande carência, crianças que já tenham passado por alguma situação de roubo, de criminalidade. Quando elas vão para um retorno educativo, em vez de serem incriminadas, em vez de serem discriminadas pelo olhar do professor, ao contrário, o professor mostra que lá na escola elas vão ter poder de ação, elas vão poder, a sua voz será ouvida. Com isso, existem algumas chances de que essas crianças se sintam bem na escola e que depositem as suas esperanças na escola e não em atitudes fora dela, atitudes muitas vezes perigosas e não adequadas. Em uma situação típica de sala de aula, em uma situação mais comum, o empowerment tem o desejo de trazer a criança para o cenário, de fazer a voz da criança ser ouvida. O empowerment, portanto, se destina não somente aos alunos como indivíduos, mas também à coletividade, aos grupos, que, como eu disse, são característicos das salas de aula. Pedir que uma criança ou um jovem não se expresse, não dê vazão à sua energia, é contrariar um princípio básico da educação. Muitas vezes, no ambiente escolar, nós não somos capazes de perceber isso. Se nós vamos em outros ambientes, como por exemplo um restaurante, se nós vamos em qualquer outra instituição, como um banco, onde algumas famílias levaram suas crianças, logo você vê que aquela criança gera uma impaciência, começa a andar, brincar com algum objeto que estiver próximo, começa a correr. Uma criança precisa de expressão. No entanto, na educação, na escola, que deveria ser um local por excelência infantil, pois tem muitas crianças, você coloca a criança sentada e espera que ela fique 4 horas imóvel. Se ela não conseguiu, se ela não foi capaz de ficar 15 minutos imóvel dentro de um banco, por que ela seria capaz de ficar imóvel dentro de uma escola? A partir daí começa-se o preconceito da indisciplina. A criança que não fica parada, quieta, é uma criança indisciplinada. Mas nós, professores, não estaríamos subvertendo a natureza da criança? Não estaríamos esperando dela uma coisa que ela não é capaz de fazer? Veja, mais uma vez, eu não estou defendendo que dentro de uma sala de aula se faça aquilo que se bem quer. É óbvio que existem regras, que existem disciplinas e é até importante que a criança às vezes perceba, agora é a hora de ficar quieta, agora é a hora de colaborar ou de ficar parada.
Mas tanto uma coisa quanto outra tem limites. Como eu estou explorando com vocês aqui a ideia da indisciplina, é importante que nós, como professores, tenhamos ao menos essa reflexão. Será que essa atitude que a criança está tomando é de fato uma atitude perdida, sem sentido, fruto de uma patologia ou de uma criação inadequada? Ou será que ela está tentando o ganho de um certo poder, se ela está tentando se expressar, ou muitas vezes até ela está gostando da aula? Tanto está gostando que está empolgada, fala mais alto, brinca, e você acaba tolhendo, dizendo que aquilo é inadequado. Nesse sentido, não só a ação do professor, mas todo o conjunto das ações da escola tem um grande impacto na relação do aluno, da indisciplina, do seu comportamento, do seu sentimento de pertencer à escola. Vamos analisar então um pouco da arquitetura escolar e da indisciplina. Como essas coisas aparecem e como elas se dão no dia a dia pedagógico. Note, uma escola é um espaço de convivência de crianças. É um espaço que será habitado pelos alunos. E esses alunos precisam perceber que existe ali algumas noções, algumas atenções para a sua moradia, para o seu pertencimento naquele espaço. Isso quer dizer que, desde a cadeira onde eu sento, o refeitório onde nós vamos nos alimentar, o pátio, tudo isso tem uma espécie de comunicação entre a escola e o aluno. Vou dar um exemplo bastante simples. O aluno tem o horário do intervalo, que muitos de nós chamamos de horário do recreio. Vamos supor, isso eu estou dando um exemplo que tem se tornado comum em muitas escolas, que existam adolescentes que possuem bandas de rock, bandas de música e que gostariam de se apresentar na escola. Muitas escolas têm aproveitado o horário do intervalo e permitido que esses alunos se apresentem, façam uma pequena apresentação musical. Ora, quando o aluno tem a oportunidade de ir à sua escola e mostrar o talento até de coisas que ele faz fora da escola, cada vez mais ele vai percebendo que aquela escola é um espaço legal, é um espaço bom de convivência. A escola valoriza o que ele tem pedagogicamente. A escola valoriza o seu conhecimento. Caso contrário, vamos imaginar o exemplo oposto. O aluno pede isso à direção e a direção diz aqui não, imagina, isso aqui não é bagunça. Na hora do intervalo você vai comer seu lanche, espere, vai ao banheiro, depois volte para a sala. Aqui não é horário para se ficar fazendo barulho. O que o aluno percebe é que a escola não tem nada a ver com a sua esfera privada, com seus interesses. O que ele vai percebendo é que a escola está muito distante dele. Esse aluno faz isso. Na hora do intervalo, não pode tocar com a sua banda, foi recusado, ele vai, como a diretora sugeriu, vai só ao banheiro. Chegando lá no banheiro, ele abre a torneira espirra água nele, porque foi muito forte, ele dá um soco na torneira e quebra a torneira. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Parece que esse último ato foi um ato de indisciplina, impensado. Talvez não seja bem assim. O fato de ter sido recusado que ele participasse na hora do intervalo com a sua banda, mostrou que a escola e ele não tem muito a ver. Se a escola espirra água nele, ele quebra, não se preocupa, aquilo não é dele, aquilo não faz parte da esfera. É evidente que esses exemplos mostram que o aluno precisa entender a arquitetura escolar, entender o espaço onde ele está, como algo confortável, como algo gostoso de estar. Dito de forma simples, é isso. Um aluno passa muitas horas dentro da escola. Cada coisa que ele vê na escola tem uma relação importante para ele. Muitas escolas, ainda hoje, mas principalmente no passado, muitas escolas não recebiam nem pintura, eram cinzas, de muros altos, aquele cimento chapiscado. Tudo isso o aluno olha e tem uma impressão quase que de um presídio. Michel Foucault, um estudioso das relações do comportamento, da disciplina, fez uma comparação interessantíssima. Ele comparou a escola com presídios.
E olha só que conclusões ele chegou. A escola tem grades. Muitas escolas têm grades até nas janelas. E os presídios têm grades. Os presídios tocam sinal na hora do intervalo para os presos tomarem banho de sol. As crianças, quando estão em aula, saem da aula, vão para o pátio para tomar sol na hora do sinal. A escola tem uniforme, o presídio tem uniforme. Essa comparação de Michel Foucault nos mostra que a disciplina em um presídio e a disciplina em uma escola são coisas perigosamente parecidas. Nenhuma criança se sentirá bem indo para um local parecido com um presídio. Fora isso, pequenos detalhes da arquitetura escolar podem trazer grande impacto na relação de aprendizagem da criança. Quero dar mais um exemplo mostrando uma imagem para você. Observe esses dois banheiros. Veja que interessante, um banheiro azul para os meninos, um banheiro cor-de-rosa para as meninas. Se você observou bem a imagem, não há nenhuma placa dizendo masculino e feminino. Existe apenas as cores. Ora, do ponto de vista pedagógico, o que a escola está fazendo com essa arquitetura é já estereotipar certos papéis. A cor azul é dos meninos, a cor rosa é das meninas. Sem perceber, a escola já está ensinando certos estereótipos. A arquitetura escolar ensina, assim como o professor dentro de aula. Tudo que a criança vê, tudo que a criança participa, ela absorve como aprendizado. Portanto, a arquitetura escolar é também responsável pela disciplina, pela indisciplina, pela educação, por uma série de questões importantíssimas dentro do cotidiano escolar. O erro, a indisciplina, a arquitetura, tudo isso são fatores importantes dentro do nosso dia a dia na escola. A ação docente não pode simplesmente acreditar que a indisciplina seja um ato isolado, que a indisciplina seja fruto de certos comportamentos de crianças que não levam jeito. O professor, o educador, tem que entender que a escola é um elemento vivo e, como tal, ela apresentará muitos momentos de tentativa de ganho de poder, tentativas de expressão, enfim, como elemento vivo que é, ela vai sempre expressar-se e vai sempre querer algo mais. A educação é um olhar para o futuro. A educação, sem dúvida, é uma relação muito forte entre a vida dentro da escola e a vida na sociedade. No sentido de entendermos melhor a questão da indisciplina, eu sugiro a você um par de livros, 2 livros do mesmo autor, que é o Júlio Groppa Aquino, sendo o primeiro, Erro e Fracasso na Escola, um livro que aborda, sobretudo, a questão do erro, a questão da inadequação do aluno e como isso pode ser tratado de uma maneira diferente pela escola. O segundo livro desse mesmo autor, Júlio Groppa Aquino, se chama Indisciplina na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas. Nesse livro, seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro, o autor tenta nos mostrar que a indisciplina pode ser vista e tratada de uma maneira diferente e também propõe algumas alternativas para minimizar os problemas decorrentes da indisciplina. Por fim, eu sugiro ainda a leitura do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Esse livro conta com aquela passagem que eu disse em aula sobre a comparação entre as escolas e as prisões. Mais que isso, esse livro aborda a questão da disciplina na cultura ocidental. É um livro de referência para a sociologia, para a filosofia e até mesmo para a educação, no sentido de que faz uma referência muito forte à disciplina e às instituições, tais como as prisões, os hospitais e as escolas.